Vamos embora, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e a gente começa mais um vídeo classificados aqui no dia 6 de março de 2025, vamos embora falar de Fluminense. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vou falar, seja membro aqui do canal também. Os membros do plano Libertadores já sabem quem ganhou a camisa oficial desse mês, foi o Zé Carvalho, tá? Ele foi sorteado, já mandei lá nos grupos de membros, foi sorteado e vai levar para casa uma camisa oficial do Fluminense neste mês. Todo dia 1º, esse mês foi dia 6 por conta do carnaval, mas todo dia 1º tem um sorteio para os membros do plano Libertadores. Planos de membro Libertadores e Brasileirão dão direito a entrar num grupo de WhatsApp, tá? Também a galerinha aí que ficou durante o carnaval que pediu aprovação lá no grupo, já aprovei, já tá tudo certo, tá tudo liberado por lá já. Beleza? Então seja membro, apoia aí. Se você não tem condição, qualquer um dos planos que você apoiar já vai dar uma moral muito grande pra gente. Tem planos a partir de R$2 praticamente. Vamos lá, a gente começa aqui falando, cara, sobre a alegria do gol 100 de Germancano, né, cara? Aí na thumb eu botei uma foto do Germancano e do Canóbio, porque de fato me chama a atenção o início de ano desses dois jogadores. O John Arias é craque, todo mundo já sabia, enfim, o início de ano é só o complemento de mais um ano que promete pra ele. Mas em relação ao Germancano, primeiro, o fato de eu abrir aqui pra ver os números do Germancano, que alívio eu abrir pra ver o número do Germancano em 2025, e eu ver que em 11 jogos ele tem 10 gols. É praticamente um gol a cada 75 minutos que ele tem. E isso quer dizer, Gabriel, mais 2 minutos? Quer dizer que ele jogou 61 minutos na estreia dele, aí entrou durante o jogo contra o Madureira, mas jogou 86 contra o Boa Vista, 71 contra o Vasco, e 86 contra o Botafogo, 71 contra o Vasco, Boa Vista, 80 contra o Flamengo. Ele é substituído em todos os jogos, mas sempre joga pelo menos até os 20, 25 do segundo tempo. Nos últimos 3 jogos que o Germancano esteve em campo, ele marcou 5 gols. Eu lembro que após o jogo contra o Bangu, teve um outro que veio falando, porque vocês têm que abrir mão desse olhar de ídolo do Germancano, porque ele acabou, o Germancano está destruído, porque ele tinha perdido o gol, quando na verdade eu tinha falado após o jogo contra a Portuguesa, eu já falei, olha, tem alguma coisa diferente no Germancano esse ano. E, enfim, na sequência eu fui falando, olha, até esse gol perdido aqui chama atenção. Ele tá com uma confiança muito boa, ele tá com um físico muito bom. E aí a gente não sabe se o Mano Menezes, quando falou, né? Falou dele, falou, o 2024 foi muito prejudicado porque era um time que não fazia muito gol. E eu acho que era, de fato, e era um time que não fazia muito gol, porque o Germancano também perdeu algumas chances. Mas, obviamente, uma coisa incrementa a outra. Mas acho que, de fato, quando ele... No início do ano ele não tinha o físico, ele jogou lesionado durante um bom tempo, e aí quando ele volta ele não tinha o psicológico, ele não tinha a confiança nessa reta final de ano de 24, por isso fez uma temporada fazendo pouquíssimos gols. E aí quando a gente vem para 2025 e ele começa o ano voando fisicamente e começa o ano fazendo gol pra cacete, Germancano não tem 2 jogos seguidos sem fazer gol, gente, nesse ano. Ele fez 2 contra a Portuguesa, aí não fez contra o Madureira, fez contra o Botafogo, não fez contra o Boa Vista, fez contra o Vasco, não fez contra o Flamengo, fez contra o Nova Iguaçu, não fez contra o Bangu, e os últimos 3 jogos fez 5 gols, fazendo 2 no Águia, 1 no Volta Redonda e 2 no Caxias. É o artilheiro da Copa do Brasil, atualmente. Essa informação eu confesso que eu chutei, tá? Que ele é o artilheiro. Essa eu vou te confessar que eu meti aqui joguei a informação e... Deixa eu ver aqui se alguém... É ele mesmo. Ninguém tem 4 gols, só ele. A galera tem no máximo 2, né? Felipe Coutinho fez 2 agora pelo Vasco, o Ryan também. Então assim, é o artilheiro disparado da Copa do Brasil, ninguém tem nem 3 gols. Então, ótimo ano. E agora sobre o Canóbio, aí é um outro olhar que eu tenho, né? A gente, quando contratou o Canóbio, eu falei, cara, a contratação do Canóbio me agrada, tá me agradando é o valor. Eu acho o valor muito alto. Cara, pelo Canóbio tem entregue até agora, e óbvio que eu sei que é muito cedo. É muito cedo ainda, foram só esses times, meu amigo. Se eu não analisar o Fluminense, o Canóbio jogando contra a Volta Redonda, contra Caxias, contra Águia de Marabá, contra Bangu, contra Nova Iguaçu, contra Boa Vista e tal, eu vou ficar 3 meses sem lançar vídeo aqui no canal. Então, se você acha que é cedo demais para poder analisar partidas do Canóbio em 3 meses dele aqui no Fluminense quase, aí era só você não ter clicado num vídeo que fala né, que vai ter análise do Canóbio. Mas assim, tem entregue muito mais, cara, até do que a gente esperava, né? Acho que
até agora, se ele mantiver esse nível, né, que ele tá tendo nos primeiros 2 meses aqui, 2 meses e pouquinho de Fluminense, se ele mantiver esse nível até dezembro, mantiver esse nível ao longo do percurso dele pelo Fluminense, a gente tá falando de uma contratação que tá se pagando, cara. Mesmo sendo a maior contratação da história do Fluminense. Pagando 6 milhões de dólares, um valor alto, pagando um valor que a gente sabe que não é muito valor normal de negociação aqui dentro do Brasil, mas até depois tem uma justificativa, né, que eu vou falar ainda nesse vídeo, né. Enfim, chama bastante atenção, cara, porque tem conseguido desempenhar e começou no início do ano se destacando muito mais pelos desarmes do que pela bola no ataque mesmo. Agora vem se destacando os gols do Germancano que eu citei, né? Não vou nem contar lá do Águia de Marabá, que eu confesso que eu nem vou lembrar todas as participações de gol lá. Mas é ele que abre o placar lá. É ele que abre a porteira. Se a gente não faz 1-0, a gente provavelmente ia ficar mais nervoso, não ia ter aquela goleada e talvez nem a classificação viesse, né? Agora, contra o Volta Redonda, é mérito total dele aquele primeiro gol, de correr para não desistir. Se antes ele só corria para marcar, agora ele corre para fazer gol. No jogo contra a equipe, e o segundo gol tem muito mérito do Arias também no passe, mas é ele que faz, né? No jogo contra o Caxias, você pega o passe que ele dá pro John Arias no primeiro gol e a jogada que ele tabela com o Martinelli, faz certinha no passe, na assistência pro Germancano no segundo, é coisa de um jogador que, fazendo isso, novamente, fazendo isso em competições maiores, como o Brasileirão, como até na Copa do Brasil nas fases mais avançadas, na Sul-Americana, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai realmente conversar do Canóbio se pagar. E eu falo isso tranquilamente porque, aparentemente, o Canóbio até pode ser o nosso Germancano, mas o Rony não é o Ricardo Goulart, né? E por que eu tô falando isso? Porque muita gente falou, pô, quando a gente não trouxe o Rony e trouxe o Canóbio, eu tenho certeza que o Rony era o Ricardo Goulart e o Canóbio era o Cano, que ia se destacar muito aqui, a gente ia ficar olhando pro outro que a gente não trouxe, dá graças a Deus que a gente não trouxe, etc. Rony fez gol agora contra o Manaus de novo, tem 3 gols em 5 jogos lá o Rony. Tô olhando aqui, fez gol nos últimos 3 jogos pela equipe do Atlético Mineiro, então tá dando certo lá. Então no final das contas, né, acabou o Atlético Mineiro pagando o mesmo valor no Rony que o Fluminense pagou pelo Canóbio, todo mundo ficou feliz. O Fluminense tá feliz com o Canóbio, o Atlético Mineiro tá feliz com o Rony e o Canóbio estão felizes, o Atlético Paranaense que vendeu o Canóbio tá feliz, o Palmeiras que vendeu o Rony tá feliz. Então, aquela negociação boa pra todo mundo no futebol brasileiro. Vamos lá, cara, vamos falar de Sul-Americana, que daqui a pouco a gente vai falar de cota do Super Mundial. O Corinthians, aparentemente, se classificou pra Sul-Americana, né? Pelo visto, galera, o Corinthians tomou 3-0, pra quem não viu, né? Tá perdido, não tá ligando pra Libertadores esse ano, né? O Corinthians tomou 3-0 do Barcelona do Equador lá em Guayaquil e, enfim, dificilmente vai conseguir reverter esse resultado na Neoquímica Arena. Bem, com esse resultado, o Corinthians, caso, né, seja eliminado, tá lá na pré-Libertadores, agora na terceira fase, ele vem jogar a Sul-Americana. Dos outros jogos que estão tendo lá, né, são 4 times que vão vir para a Sul-Americana, tá tendo Melgar e Cerro Porteño. O Cerro Porteño já venceu a ida fora de casa, então deve vir o Melgar do Peru, né? Arequipa, 2.300 metros acima do nível do mar, uma altitudezinha chata, mas não absurda. O Alianza Lima já venceu a ida do Deportes Iquique, do Chile, então é bem provável que o Deportes Iquique também venha para a Sul-Americana, time chileno, um peruano, e tem Boston River e Bahia, deve vir o Uruguai também, o Bahia provavelmente passa do Boston River com tranquilidade, então devem vir 3 times, vamos botar aqui, né, 3 times possíveis pra gente. O Melgar ainda tem altitude, que seria o maior rival no Fluminense, e o Corinthians, que não pode ser adversário nosso. Vou dar uma passadinha rápida aqui, porque a Sul-Americana, ela tem uma fase prévia também, só que os brasileiros e argentinos não jogam. Brasil e Argentina classificam 6 times diretos para a fase de grupos, e os outros 8 países daqui da América do Sul, Chile, Uruguai, Equador, Colômbia, etc., eles classificam 4 times para uma fase prévia, eles se enfrentam, confrontos nacionais, e aí só saem 2 de cada time para a fase de grupos. Os confrontos que já rolaram até agora, né? Nacional de Potosí e São José, 2 com muita altitude, passaram na Bolívia. Palestina eliminou a Universidade Católica do Chile, tá? Universidade Católica fora de todas as competições internacionais esse ano. Aí Palestino e União Espanhola do Chile. O Once Caldas eliminou o Milionários lá na Colômbia, então o Once Caldas vem também para a Sula. O Sportivo Luquenho eliminou o Sportivo Ameliano no Paraguai. Cienciano passou na primeira fase, nos pênaltis, tem altitude também, Cusco, chatinho.
O Racing do Uruguai também se classificou nos pênaltis e a Academia Puerto Cabello meteu ele 3-0 também e está classificado. Nesse momento, o Fluminense, que é pote 1, sabe que não vai enfrentar o Independiente da Argentina, o Lanús da Argentina, o Defensa e Justiça da Argentina e quem passar de Júnior de Barranquilla e América de Cali também deve ser cabeça de chave, não enfrenta. Os outros possíveis adversários do Fluminense já estão aí na sua tela também, você já deu uma olhada. E claro, vale dizer, não pode pegar brasileiro. Uma dúvida que muita gente tem. Gabriel, se for um brasileiro que cair da pré-Libertadores, o Corinthians, por exemplo, que vai cair da pré-Libertadores e não entra na divisão de potes, eles obrigatoriamente entram no pote 4. O Fluminense, que é pote 1, pode enfrentar o Corinthians? Não pode enfrentar. Mesmo que Bahia e Corinthians caíssem na pré-Libertadores e ficassem aqui no pote 4, nenhum brasileiro pode ficar no grupo de brasileiro. Não pode ter times do mesmo país nos grupos da Sul-Americana. Ué, Gabriel, mas e se tiver mais de 8? Não tem como ter mais de 8. Se classificam 6 para a Sul-Americana e 2 para a pré-Libertadores. Então como que vai somar mais de 8? Né? Se caírem os 2 da pré-Libertadores, ficam 8, um para cada grupo. Isso já até aconteceu, inclusive. Num dos últimos anos foram 7, na verdade, que aconteceu. Então o Fluminense sabe que, assim, cara, a verdade é que se você eliminar os brasileiros, que a gente não pode pegar na primeira fase, não tem como a gente montar um grupo, mesmo com os times advindos da pré-Libertadores. Não tem como montar um grupo onde o Fluminense não entre como favorito para passar em primeiro. Ele pode não passar, pode ser eliminado, futebol é uma loucura. Mas não tem como a gente montar um grupo. Pode pegar o pior grupo que seja e tentar montar. Não vai rolar. Um grupo. O Huracan da Argentina, o Nacional de Potosí, com muita altitude, e bota... sei lá, cara. Vindo da pré-Libertadores, você bota... É porque o pior seria o Barcelona de Guayaquil. E o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians reverteu e vem o Barcelona. Ainda assim, o Fluminense tem que passar, gente. O investimento é muito maior. Enfim, vamos falar de Sul-Americana em breve. Esperar acontecerem os jogos dessa quinta-feira. A gente já vai ter os potes definidos. Aí depende, né, também do pote 4, que sai na semana que vem, depois dos jogos de volta da Libertadores. E aí a gente tem tudo definido, porque no dia 17 de março tem o sorteio da Sul-Americana e a gente conhece os nossos adversários. Lembrando que a gente estreia fora contra um time agora não vou lembrar de cabeça, mas acho que é um dos times do pote 3, exatamente. A gente pega um time do pote 3 fora de casa. Mas, quando eu falava sobre o Canóbio, eu falava sobre dinheiro e os valores foram revelados da grana que vai pingar do Mundial de Clubes. Lá atrás, no ano passado, ainda já se debatia quanto que seria, se o Fluminense ia ganhar mesmo 50 milhões de euros. Eu cheguei a falar aqui, falando, gente, vamos com calma aí e tal, mas assim, a verdade é que se for 50 milhões de euros, o futebol brasileiro, o futebol mundial nunca mais vai ser o mesmo se todo mundo ganhar 50 milhões de euros. Não, obviamente não era 50 milhões de euros, mas o The Independent, que é um jornal bem respeitado, né, famoso lá, uma matéria do Miguel Delaney, disse que a matéria está traduzida no Google Tradutor para facilitar e a gente botar aí na tela, tá? Número de dinheiro de solidariedade da Copa do Mundo de clubes da FIFA é revelado para apaziguar rivais de Chelsea e Manchester City. Tava tendo uma confusão muito grande sobre quanto de dinheiro ia ser dado nesse Super Mundial para os clubes que participassem dele e o quanto isso ia quebrar o futebol local. Imagina você mandar aqui pro Brasil 200 milhões de euros para os clubes que participassem, tá? Não é isso que vai acontecer, mas imagina só, 200 milhões de euros para os clubes que participassem. Pô, esses clubes iam automaticamente serem favoritos para serem campeões da Libertadores todo ano, porque é um dinheiro muito alto, né? Aqui, ó, sobre a desigualdade no esporte, é um ponto que a FIFA vai, né, aproveitar ali também para poder se esconder atrás para dar mais dinheiro para o europeu. Mas vamos lá. Ó, diz aqui que os clubes não participaram... os clubes que não participaram da Copa do Mundo de clubes da FIFA vão receber um dinheiro solidário de pelo menos 150 milhões de dólares de um orçamento que está planejado em 2 bilhões de dólares. Ou seja, times que... Agora, que times são esses, né, que vão receber 150 milhões de dólares? Você tem que ser rival de um time que não vai, aí o Vasco vai ganhar um dinheirão, né? Porque os 3 rivais estão indo e ele tá aqui chupando o dedo. Então, enfim, não sei como é que vai ser essa distribuição, provavelmente só na Europa, né? Diz que a FIFA está, então, comprometendo 1 bilhão de dólares em prêmios em dinheiro para os 32 clubes envolvidos no Mundial e que 575 milhões de dólares
vão ser com base na participação, ou seja, jogo pela fase de grupos. E 465 milhões de dólares com base no desempenho esportivo, ou seja, cotas de avançar nas oitavas, quartas, semi e premiação, claro, para o finalista e para o vice-campeão. Aí diz aqui que isso pode fazer com que o Manchester City e Chelsea, os dois clubes ingleses, né, a matéria vem da Inglaterra, recebam entre 60 milhões de dólares e 90 milhões de dólares cada. E esse valor pode subir para até 100 milhões de dólares, dependendo das performances no torneio. O desenvolvimento levantou preocupações entre rivais e partes interessadas sobre o potencial do efeito disruptivo desse dinheiro. O que é o efeito disruptivo? É você pegar o Auckland City e dar 10 milhões de euros para ele. Porque se você pega e dá 10 milhões de dólares para o Auckland City na Nova Zelândia, acabou o futebol da Nova Zelândia. Só o Auckland City vai conseguir jogar bola lá e ganhar todo mundo de 10-0. Porque é muito mais dinheiro do que roda lá. Esse é o ponto da discussão. Mas também é uma forma da FIFA fazer com que os europeus ganhem mais e os europeus queiram participar. Diz que não vai ser uma divisão igualitária de 16 milhões de dólares. Porque se você pegar os 575 milhões de dólares, que é o dinheiro que a FIFA vai distribuir pela fase de grupos, e dividir por 32, dá 16 milhões de dólares para cada um. Só que ela não vai dar 16 milhões de dólares para o Esperance da Tunísia e para o Manchester City. Ela vai dar 65, 70 para o Manchester City e 3 milhões de dólares para o Esperance. Mais ou menos isso. Diz aqui que vai ser classificada com base na confederação. E aqui a lógica é que o número que o Auckland City recebe, por exemplo, não seria distorcido competitivamente para o futebol da Nova Zelândia e da Oceania. A questão ainda provocou um dos maiores debates em torno de um torneio que até agora é controverso, com algumas partes interessadas sentindo que o dinheiro oferecido mudará ativamente o futebol. Tem vídeo meu aqui, se eu não me engano eu estava dirigindo, eu estava em Florianópolis, estava em Santa Catarina, foi no inverno do ano passado. Se você pegar aí tem vídeo meu falando que, olha, isso vai mudar o futebol para sempre, se for desse jeito. Há muito tempo havia dúvidas sobre se a FIFA seria capaz de oferecer tanto, mas um acordo de 1 bilhão de dólares em dezembro com a plataforma de streaming DAZN resolveu qualquer problema que o órgão global pudesse ter. Ou seja, esse acordo de 1 bilhão de dólares com a DAZN é basicamente a premiação que vai ser distribuída. E todos os outros dinheiros que entrarem de venda de ingressos, de patrocínios, que é o principal fato e tal, vai acabar pingando diretamente para a organização do campeonato, né? Para os custos de organização do campeonato, aluguel de arena, etc. A FIFA quer fazer isso dar certo, né? Aqui, ó, diz que 850 milhões de dólares vão ser os custos da competição, né? Que é uma questão potencialmente política, dados os possíveis efeitos na economia americana. E aí, enfim, aqui começa a falar sobre a política e tal, os custos das decisões de administração do presidente Donald Trump. A FIFA sente que é um sinal de sucesso do planejamento até agora, que eles não terão que recorrer às suas reservas. Ou seja, a FIFA está fazendo o Mundial sem bancar nada, só com o dinheiro que o próprio Mundial vai gerar, tá? Não vai ficar com dinheiro nenhum, mas vai conseguir fazer o Mundial sem utilizar o dinheiro da própria FIFA, mas bancando. Diz que alguns críticos apontam que a motivação do torneio é política. Enfim, essa parte já não interessa tanto pra gente, mas a parte que nos interessa é a cota do Fluminense, né? Aí, bem, essa parte tá dita aqui em cima. Os 575 milhões destinados à participação não serão apenas uma divisão igualitária de 6 milhões para cada um. E aí, enfim, dadas apurações de bastidores, dizem que o Fluminense, né, por exemplo, times da América do Sul receberiam entre 10 e 15 milhões de dólares. É claro, o valor de 15 milhões de dólares seria também relativo à participação. E se você divide o valor todo, né, os 575 por 32, dá 16 milhões de dólares para cada um, e vai ter time recebendo para lá de 50 milhões de dólares, é óbvio que para times da Conmebol receberem 16, vai ter muito time recebendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares, times possivelmente de Ásia, África e Oceania, que são continentes mais frágeis. A CONCACAF, até por o Mundial ser disputado lá, e digamos que circula muito mais dinheiro no futebol mexicano e dos Estados Unidos do que no futebol asiático, exceção da Arábia Saudita, e no futebol africano, e sem dúvida nenhuma da Oceania, isso dá uma igualada e possivelmente vem uma premiação um pouco maior para eles também. Mas isso ainda é muito no possivelmente. O fato é que a equipe do Fluminense deve receber
esse valor para os times da Conmebol. O que já vai dar uma representatividade grande. Para Palmeiras e Flamengo um pouco menos, mas para Fluminense, para Botafogo é uma empresa que o Textor, né? Enfim, é uma loucura o negócio da SAF, né? Mas enfim, mas principalmente para Fluminense e pro orçamento do Botafogo fechar a conta, porque até agora o Botafogo ainda não fechou a conta, né? A conta que o Botafogo tem financeira, sem o John Textor botar dinheiro, a conta não tá fechando, até agora o Botafogo não gera o dinheiro que ele consegue arrecadar, então esse dinheiro ajuda nessa conta. Mas vindo pro Fluminense especificamente, é óbvio que uma competição de 15 milhões de dólares representa provavelmente a premiação, maior que a premiação de campeão da Copa do Brasil, é maior que a premiação, é um pouco abaixo da premiação de campeão da Libertadores. E sendo que você não precisa dar premiação para jogador por causa disso. O que eu quero dizer? Quando você é campeão da Libertadores, você paga uma premiação gorda para os jogadores, porque, enfim, faz parte dos contratos e tal, dessas coisas. Agora, só por você jogar, você ganhar 15 milhões de dólares, você não precisa pagar premiação gorda só para o cara jogar. O nome disso é salário. Então, obviamente, é um valor que eu acho que não vai deixar o futebol brasileiro desigual, mas é um valor que, meu amigo, se a gente perde esse bonde, o Campeonato Carioca de 26, que é capaz de ficar bem desigual. A verdade é essa. A situação é bem boa. E aquele título da Libertadores 2023 salva a gente em 2025 nesse ponto. Mas como eu falei, os europeus vão estar recebendo mais de 50, talvez algum deles menos, né, ali por volta de 30 e poucos e tal, pra conta fechar também, né, senão a conta não fecha. Óbvio que, tipo, Porto não deve receber 70 milhões de euros. Né? Meio óbvio isso. Esse dinheiro vai pra Premier League, vai de acordo ali com os campeonatos que mais rendem e têm dinheiro. É isso. Então, possivelmente, só para passar o valor em reais, né, porque eu acabei não passando, 10 milhões de dólares hoje dá em torno de 50, 60 milhões de reais, e 15 milhões de dólares hoje dá em torno de 90, 100 milhões de reais. A gente está falando de praticamente ter quase que um André a mais nesse ano, sem vender um André. Enfim, o André foi um pouco mais caro, mas vocês entenderam. Tamo junto, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Até a próxima, valeu!